Essa aqui é a página do Teclas no LinkedIn. Ah, que bom que ele mostra aqui. Nós estamos postando memes, nós estamos postando alguns vídeos, nós estamos postando algumas análises e tal. E a ideia principal é que a gente tente furar um pouco a bolha dessa rede que é meio tóxica, é meio baseada em coach, e que a gente bote uma página que é soft comunismo maluco, assim. A gente não vai esconder muito que as ideias são radicais aqui, porque se a pessoa abrir o mínimo do que a gente é, ela vai descobrir, ai meu Deus, eu curti o comunismo maluco no LinkedIn. Então tem um grande problema que as pessoas dizem, pô, eu tenho um pouco de medo de perder o emprego ou de ser discriminado por curtir isso. E é verdade. Vocês podem, tá? Então eu não tô pedindo para que vocês façam isso se vocês não estão prontos, se vocês não querem, se vocês acham que vai dar ruim. O que é um comentário interessantíssimo sobre a nossa liberdade de expressão no capitalismo, né? A nossa liberdade de expressão meio que para quando quando o nosso chefe diz, pô, vou te demitir porque eu não gostei das tuas opiniões, né? E daí, no caso, não é as opiniões do tipo, sabe, não é que nem o Monark que disse, eu acho que deveria existir o partido nazista, não tem como proibir isso. A tua opinião é tipo, eu queria que os trabalhadores fossem respeitados e apanhassem menos do chefe, né? E daí o teu chefe, não tô gostando dessa tua opinião, tô achando que tu é muito extremista. Mas isso aqui é interessante. Nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa. Sobre como o mercado de trabalho funciona nessas coisas, né? Mas quem quiser, quem puder curtir a página do Comunismo Maluco lá no LinkedIn, pode ser. Curtam só os memes, tá ligado? Que daí vocês podem ter. Vocês podem negar plausivelmente, tipo, eu só vi esse meme sobre a Torre de Hanoi e eu achei engraçado, porque eu aprendi na faculdade esse algoritmo e tal. Eu não sabia que eu tava curtindo o comunismo. Lá é muito tóxico mesmo, eu só queria, infelizmente, só bolsominion aqui no trampo, mas tô trabalhando pelo menos. LinkedIn tá lá atrás. Pior que aconteceu com meu amigo, ele postou Open to Work e o chefe dele desistiu de dar um aumento prometido há um ano, tenso. E outra coisa que eu queria dizer também é que assim, essa questão da gente ter medo do que a gente fala na internet por causa do nosso emprego é um sinal claríssimo do acirramento da luta de classes na TI, mas na sociedade em geral. Porque o que eu quero dizer? A nossa liberdade de expressão, ela é condicionada pelo que a gente quer dizer também. E o que eu quero dizer com isso, tá? Quando tá legal o teu emprego, quando tá sobrando vaga, quando tu tá numa equipe que é tranquila, que não tem nenhum problema, tu não precisa de liberdade de expressão para xingar a tua empresa. Tu não precisa se preocupar em xingar a tua empresa. Por quê? Porque tu não quer xingar a tua empresa. Tu não tem nenhum problema. Quando o mercado começa a acirrar, quando o teu chefe começa a te botar de volta te tirar do home office, tu não entende por quê. Quando tu sofre algum tipo de abuso, quando tu começa a precarizar o teu trabalho lá, aí que tu precisa dessa liberdade de expressão para xingar. E daí tu vai descobrir, o meu chefe vai ler meu LinkedIn, se eu falar um tipo de coisa assim, me corta. A gente vai falar sobre a famosa planilha que o pessoal tá falando disso hoje. E isso é um comentário que a gente vai fazer ali. Então, pensem um pouco sobre isso, porque assim, eu sei que vocês têm medo de curtir no LinkedIn, vocês não precisam, não tô pedindo para vocês curtirem, mas reflitam sobre o que isso quer dizer, tá? Isso não vai parar, porque o interesse do teu chefe, ele é ao contrário do teu. Não vamos chegar em um ponto nesse arranjo, principalmente estando no Brasil, um país de capitalismo dependente que sofre na mão das potências, né, imperialistas. Nós não vamos chegar no ponto em que todo mundo vai chegar assim, ser amigo do chefe e dizer, chefe, eu vou fazer uma crítica, mas hahaha, beleza. Tipo, o teu chefe tem interesses antagônicos com os teus. E talvez não seja o teu gerente, tá? Às vezes eu falo chefe, mas às vezes tu trabalha com um gerente que ali em cima é gente boa. O dono da empresa tem interesses antagônicos aos teus. E isso vai ser assim, isso é a luta de classe. Então, o que eu quero dizer, eu acho, é que a tua liberdade de expressão no capitalismo é condicionada, por exemplo, pela tua sobrevivência, pelo teu emprego. Aí eu vou pular aqui pro tópico da semana. Já vamos falar aqui, porque eu sei, eu quase postei um story no Instagram do Teclas dizendo sim, eu ouvi falar da planilha, povo, da planilha de empresas tóxicas. Eu não vou conseguir adicionar muita coisa aqui. Talvez vocês se decepcionem um pouco com a resposta que eu tenho, tá? Porque eu pensei em trazer algumas coisas. Eu vou trazer a fonte da notícia antes da gente começar, que pelo que eu entendi, alguém fez esse Worst Places to Work aqui. É um trocadilho com aquele GPTW, Great Places to Work, né? Que é uma premiação que é da própria indústria,
que é baseado em questionários dos funcionários para dizer assim, esse lugar aqui é um bom lugar de trabalhar. Inclusive, a minha empresa teve um ano que ela ganhou na média empresa como a melhor do Rio Grande do Sul, acho, por exemplo. É o iBest do emprego. E foi um grande orgulho ali pro pessoal e tal, mas daí eles fizeram o contrário aqui, né? Eles pegaram e fizeram assim, vamos fazer o contrário. E como é que fizeram isso? Na realidade, é um formulário anônimo do Google Doc, em que eles deixam a pessoa reclamar da sua empresa. Tu bota o nome da empresa, os motivos. Mas assim, o que a gente pode falar sobre isso? Primeiro que eu gostei que a pessoa só botou um Pix aqui e o nome dela, quem foi concebido. Não sei se a pessoa botou seu nome, mas acho que no Pix vai mostrar qual é o nome. Então, corajoso, né? Coisas que tem pra falar sobre isso. Eu trouxe esse vídeo aqui, que é um cortezinho do Startup da Real falando sobre isso. E eu dei uma olhada nele comentando a coisa, e eu acho que ele foi bem sensato aqui. Ele teve uma opinião ponderada. A gente tem alguns problemas, tá? Que é assim, ó. Pra mim, a gente não pode levar esses relatos tão a sério. Por quê? Porque como eles são anônimos, e eu entendo exatamente, nós estamos falando sobre a liberdade de expressão de xingar teu chefe. Ela meio que é tênue, essa liberdade. Como eles são anônimos, infelizmente é difícil de levar eles a sério. Mas fala muito da área da TI, muito mal da área da TI, que a gente lê esses relatos e a gente diz, pode crer que isso aqui é totalmente factível. Eu imagino que isso possa ter acontecido. Mas, infelizmente, a gente tem esse problema. Outra coisa que eu queria dizer, isso me parece uma reação à cultura LinkedIn, já que a gente estava falando sobre a página do Teclas no LinkedIn e sobre o nosso esforço de colocar um discurso um pouco diferente lá. O LinkedIn é um universo paralelo, né? Onde todo mundo é grato pelo seu emprego, onde as pessoas estão dizendo assim, deixa eu te mostrar como é que eu gerei valor, deixa eu te mostrar como é que eu suo a camiseta pela empresa, como eu dou sangue. O chefe diz assim, eu gerenciei bem pra caralho, todo mundo me ama, tomei decisões difíceis e foi aqui, como eu aprendi com não sei o que. E esse universo paralelo que não existe, de positividade tóxica e tal, teve meio que estourou, né, a mola. Tu comprimiu demais e daí o que aconteceu é meio que uma catarse. Essa questão de assim, tipo, só vou pegar e vou jogar todos os podres da minha empresa numa tabela onde eu não tenho meu nome, obviamente, né? E enfim, isso é normal, tá? Algumas reflexões que eu queria trazer pra vocês antes da gente trazer o React ao Startup da Real ali também. Eu acho que um dos erros é que talvez o ambiente do emprego, a gente pode esperar que ele não seja tóxico, assim. Vamos tentar fazer uma análise, que eu acho que eu vi muitas pessoas dizendo assim, zoando essa tabela, dizendo assim, agora todas as empresas são tóxicas, porque tem o nome de todas as empresas ali. Ou algumas pessoas dizendo, trabalhar é tóxico agora, porque vocês estão descrevendo um ambiente de trabalho normal. Mas é que eu acho que a angústia das pessoas ao ler essa tabela e escrever isso é que, não devia ser assim. Não devia ser um ambiente onde rola todo tipo de abuso, onde rola machismo, onde rola sexismo, onde rola exigências de horas esdrúxulas e o RH não te ajuda, não devia ser assim. E outra coisa também é que algumas pessoas talvez estejam esperando que a empresa é aquela coisa que vocês já devem ter ouvido o Ian falar alguma vez, acho que foi em algum podcast, alguma coisa, se é aquele terceiro espaço na nossa vida. Não é a nossa família, não é o nosso dia a dia de trabalho, é um lugar onde, sei lá, seria a nossa comunidade, um lugar onde tem os nossos hobbies, onde tem nossos amigos, onde tem as coisas que a gente procura para desopilar. As empresas, muitas vezes, elas tentam vender essa ideia de que elas poderiam ser esse espaço. Que eles vão fazer uma confraternização da empresa toda semana, que eles vão te dar comida lá no escritório para tu querer ficar no escritório, que eles vão te ajudar com, enfim, uma bolsa para tu fazer academia e ter saúde mental, o que é interessante, entendeu? Mas talvez, né, não é talvez, eu tenho certeza disso, não é no nosso emprego que a gente devia buscar esse tipo de coisa. Isso é uma mentalidade meio neoliberal de que, tipo, a nossa satisfação e tudo que a gente tem pode buscar mais, digamos, da nossa existência estaria no trabalho, ou não nem no trabalho, né, no nosso emprego. Então, acho que isso é interessante de ver também como talvez a revolta que essa tabela, essa planilha de reclamações expressa, queira dizer isso, tá? Como essa tabela resolve o problema? Isso também é uma coisa que a gente fica pensando. Como é difícil levar esses relatos a sério, embora, é tipo uma delação premiada, né? Tem lá
numa empresa X, dizendo, ó, casos de assédio, casos de machismo, né, coisas, ambiente tóxico e tal. Isso é tipo uma delação premiada. Daí vai levar a talvez algum tipo de investigação, as pessoas tentarem evitar isso, mas resolve o mesmo problema? Eu tô dizendo que não. O que pode resolver o problema vai ser os trabalhadores se reconhecerem como classe, se organizarem. E olha, é um trabalho difícil, o sindicato tem problema, o sindicato não consegue, é fraco e tal, mas eu acho que é por aí, tá? Passou um ad do Brasil Paralelo, pô, YouTube, que maneiro, né? E esse não tem volta a partir de agora, é o que eu tava falando um pouquinho antes pra vocês, pessoal. Isso aqui, essa tabela, é uma reflexão do que o trabalhador tá começando a notar. Pô, eu não consigo conciliar com o meu chefe. É isso que o trabalhador tá notando, tá? E eu acho que quanto mais cedo a gente notar isso, mais fácil vai ser. Essa tabela me lembra um pouco a empolgação inicial que o pessoal do movimento VAT versus contra a escala 6x1 teve. Porque assim, eu digo que lembra um pouco porque na realidade o pessoal do VAT tá bem organizado. O pessoal tem um pessoal muito combativo, pessoal muito legal lá, que tá começando a se organizar para muito além daquela petição inicial que eles tiveram. Mas muita gente que se agregou primeiro, e foi muita gente, porque foi um movimento que teve muita penetração mesmo, chegou e disse assim, olha só, a petição tá gigante, essa petição tá com 600 mil, não sei quantos estão hoje, mas deve estar perto de 600 mil. Quando é que vai mudar a lei? As pessoas disseram. E pessoal, não vai mudar a lei. O governo Lula propôs a PL dos apps, que a gente ainda não está trazendo para comentar ela aqui, embora eu já esteja a segunda vez que eu comento isso, que vai só piorar a situação de vocês. E embora seja talvez um avanço perto do que o Uber estava fazendo, na realidade tem muitos problemas. Veja o vídeo do Ian lá, tem um reel curto do Ian falando sobre isso, porque na realidade ela institucionaliza uma coisa que é muito ruim, que é um tempo de trabalho maior do que uma carga horária normal da CLT e abre a porta para, por exemplo, uberizar vários empregos, como já está acontecendo com os psicólogos, com os médicos, e eles serem obrigados a trabalhar muito mais horas do que trabalhariam se tivesse CLT para ganhar a mesma coisa. Pensem nisso aqui, eu tô me enrolando um pouco. Eu vou mostrar o vídeo do Startup da Real, que eu acho que foi bom. Ele falou muito melhor do que eu aqui. E depois eu tenho uma história para contar para vocês sobre algo muito parecido com isso que aconteceu na minha faculdade, que eu acho que é uma história legal que eu tenho. Agora eu tenho esse espaço aqui na internet para contar histórias da vida. Estou oficialmente velho, vocês vão me ouvir contando histórias. Mas beleza, vamos ver o react dele aqui, tá? O react dele é a tabela. Ele conseguiu fazer um react melhor que o meu. Eu já fiz react de texto, react de planilha. Isso aqui é outra coisa. Cuidado também. Tomem cuidado. Se você é um profissional, se você é um trabalhador que precisa do seu trabalho e tal, não se exponha. Eu preciso fazer algumas observações sobre a própria ideia de criar uma planilha. Eu fui o criador de uma planilha dessas há 7 anos atrás, eu acho. Mais ou menos, acho que tem 7 anos. Eu não inventei essa ideia, já existia a planilha da publicidade antes, porque muita gente disse que eu que inventei isso, mas não foi. Existe uma... Foi ele o inventor das planilhas, hein, pessoal? Se vocês têm um Excel no trabalho que vocês têm que sofrer editando, é culpa dele. Uma planilha da publicidade, já que é comum, quase todo ano sai. E na época do começo do Startup da Real, eu fiz uma planilha chamada... Como é trabalhar em startup, que minha ideia era mostrar que não era um mar de rosas trabalhar em startup, tá? Que não era aquela ideia de piscina de bolinha, horário flexível, videogame e tal. A minha ideia na época era mostrar isso, beleza? E enquanto a planilha rolava, e ela rolou e virou um bafafá gigante, eu fui me deparando com alguns problemas éticos com a ideia da planilha, tá? E eu tô falando isso da experiência de quem já coordenou um processo muito similar a esse aqui que a gente tá vendo na planilha. E eu vou falar uma coisa então, já que ele tá aqui, pra eu não ficar só sem falar nada, eu vou contar a minha história, tá? Isso aqui é muito engraçado, eu achei esse negócio, alguém botou na internet uma história da minha faculdade. Não estive envolvido com isso, eu só vi isso acontecer, tá? Na realidade, eu estive envolvido tanto quanto todos os outros alunos.
quando eu estava na faculdade, que foi, eu entrei em 2008, então isso deve ter sido por 2011, 2010, sei lá. Fizeram um sistema de avaliação dos professores da informática. O que já existia, na realidade, no portal do aluno da URGS, da Federal aqui do Rio Grande do Sul, tem uma avaliação anônima, que na realidade não é anônima. Os estudantes podem avaliar os professores, entra no portal, mas só os professores podem ver. Eu nem sei como é que ficam esses resultados lá, se eles ficam anonimizados, como é que os professores veem. Nunca fui professor nem servidor da URGS, né? Pra saber. Mas tinha um sistema de avaliação fechado, digamos. Então, tu assim, tipo, eu tive muito problema com esse professor aqui, vou fazer uma reclamação e tal, ia pra um limbo lá que eu sei lá se acontecia isso, né? Então, o que aconteceu? Alguns estudantes, como até um TCC ou algum projeto de uma cadeira, que bom que é anônimo, tá? Como o TCC e como projeto de alguma cadeira, eles fizeram um sistema que eles chamaram de, Fórum Colaborativo de Avaliação Docente, ou FORCA, o que é, como eu disse, um projeto, ele vai fazer sucesso como? Se ele tiver um nome bom na TI. Isso é a coisa mais importante, né? Se ele tem um nome bom, ele pode vir a fazer sucesso. Com nome ruim, ele nunca vai ir pra nenhum lugar. Todo mundo sabe, tem que ser um engraçadinho, tem que ser um trocadilho. E a ideia dele era que ele tinha todos os professores cadastrados, e os alunos podiam dar uma nota de A a E, que é exatamente as mesmas notas que os professores dão para os alunos, né? A nota, ela sempre é convertida para essa nota de A a E. E uma avaliação, né? De por que o professor estava assim. E também podia ser anônimo. Enfim, o que acontece? Foi o caos. Foi o caos. Porque, tipo, começaram a usar, o pessoal adorou, principalmente as coisas anônimas, e daí, às vezes, assim, falando algumas verdades que precisavam ser faladas. Não vou falar de nenhum professor aqui especificamente, né? Uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente começa a chegar mais gente na internet é não preemptivamente queime nenhuma ponte, né? Então não vou falar mal de nenhum professor aqui. Mas basicamente foi o caos. Porque os estudantes usaram exatamente que nessa tabela que ele colocou como uma grande catarse para xingar pessoas que mereciam. Às vezes xingar pessoas que talvez não merecessem, que é uma coisa que o Startup da Real ele vai falar ali, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E depois de um tempo colocaram o direito de resposta do professor também. O que daí foi uma choradeira. Porque daí era tipo assim, falava mal do professor, dava, sei lá, C e falava mal. Aí o professor metia um textão. E porque eu não sei o que é e tal. E coragem de quem dava os reviews com seu nome também, né? Porque, enfim, a relação ela é assimétrica. Da mesma maneira que a relação com o teu chefe ela é assimétrica, que é uma coisa que ele vai falar ali no vídeo também é interessante. Pô, o teu chefe pode te demitir, o teu chefe pode te prejudicar, ele pode silenciosamente te prejudicar e tu nunca nem saber. Ele pode, tipo, não te recomendar pra uma promoção, por exemplo, se tu xingar. Se tu xingar ele, na realidade não. Se tu fizer uma crítica válida e tal, mas que envergonha ele, pode acontecer isso. Então foi o caos, foi muito divertido viver durante esse período. Eu tenho uma cópia do código original, porque era software livre, tá em algum HD meu, mas aqui tá o 2.0. Eu até queria ver se ele tava hospedado em algum lugar. Não sei. E o diretório acadêmico tinha hospedado isso. Eu acho que no nosso tempo o diretório acadêmico meio que não fazia quase nada. Era só uma sala suja onde tinha um GameCube pra jogar Smash Bros. Melee e tinha um treco de sinuca. E tinha as provas também, as provas antigas, tinha isso. E daí eles hospedaram num servidor que tinha parado lá pra acessar pela URGS. Essa história foi boa. Mas enfim, isso foi o caos e é mais ou menos o que ele tá contando. Então eu queria contar a minha história, porque eu estou diagnosticado como velho e preciso contar histórias da minha vida. Já fez algumas coisas? Tem umas coisas que eu preciso dizer, tá? A primeira coisa delas é que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, você considerar isso uma amostragem gigantesca da realidade, tá? Porque aqui são interpretações, são visões pessoais, cada pessoa pode ter uma relação muito diferente dependendo do setor que trabalha, de quem é. E eu acho que ele vai falar também, mas a pessoa só vem reclamar quando ela odeia a empresa e quando ela tá muito mal, né? Então, assim, tipo, longe de mim discordar ou achar que não foram verdades várias dessas histórias. Mas é complicado porque geralmente tu
tu tem essa coisa, né, de tipo, quem vai reclamar é quem já tá muito puto. Tu já tá num dia de fúria ali. A gestão, de quem é o chefe, tudo. Isso dentro de uma empresa vai variar muito. Assim, vai variar gigante isso aqui. E é óbvio também que como o objetivo aqui, principalmente essa, a minha ainda era, a pergunta era menos direcionada, que era como é trabalhar em startup, né? Que era para a pessoa colocar os seus relatos aí. Essa daqui já chama Empresas Tóxicas Brasil. Foda-se. Sacou? Então ela já tem um direcionamento. Então, o que você tem que saber é que é igual você pegar o nome de uma empresa e jogar no Google e botar reclame aqui na frente. Você não vai ver elogio lá. Você não vai ouvir a parte positiva, se tiver. Não procurem teclas reclame aqui no Google. Você não sabe o que pode aparecer. Lá. Você vai ter só reclamação, só coisa escrota. Então qualquer coisa que você colocar ali vai ser negativo. Então, sei lá, imagina que você está comprando na Nike. Se você colocar lá, reclame aqui Nike, você vai ver 1 milhão de entradas e soluções e coisas assim. Ô Daniel Paulo, eu super concordo exatamente com o que tu disse, foi o que eu disse no início também. O grande problema dessa tabela, eu acho, e é por isso que eu não vou fazer react de planilha contigo, ele tem uma live de 2 horas fazendo react de planilha, é que o que dói é que a gente lê isso e diz, não, isso é verdade. Eu totalmente acredito que tudo isso aconteceu. Só que a gente normalmente não faz isso com empresas que a gente quer comprar um produto e a gente já confia, sei lá, o site da Nike, você sabe que é confiável. Normalmente você entra no Reclame Aqui para saber se é ou não confiável, né? Então, quando você coloca, sei lá, empresa pequena no Reclame Aqui, é óbvio que você só vai ver meia dúzia de críticas e ninguém falando bem. E às vezes, por ser pequena, a taxa de resposta extremamente baixa ali, ou um tempo de resposta muito longo. Eu tô dizendo que nada disso aqui é verdade? Não. O que a gente tem que lembrar sempre, beleza? É que é clássico que a maioria das empresas são meio arrombadas mesmo. Sacou? Por isso que é fácil acreditar no conteúdo que tá aqui. Mas também a gente tem que voltar e lembrar disso. Existe um viés muito pessoal de cada pessoa que preenche aqui. E isso pode variar. E aí uma outra coisa que da minha planilha eu aprendi também é que concorrente começa a adicionar comentários na planilha para tentar queimar as concorrências. Pessoas que têm treta pessoal com funcionários, com chefes, com donos de empresa e o caralho, criam entradas para tentar prejudicar essas pessoas. Então, muitas das coisas que tem aqui também são de tretas pessoais ou de agência tentando queimar um concorrente, fazendo uma estratégia de queimar concorrente. E também... Eu também achei estranho o fato de que, John God, que é uma coisa do Google e eu tenho medo que isso é rastreável. Vai que alguém, olha só, vai que alguém mete uma coisa assim, vou matar meu chefe. Ele mora em tal lugar. Aí já vai vir, vão pedir dado pro Google e tal, e o Google vai dizer, não, eu tenho o e-mail da pessoa. Tinha que estar logado pra botar isso daí. E daí, será que não consegue achar os outros também? Quando a gente tá falando do nosso emprego, esse tipo de coisa não dá pra ser tão leviano na internet, né? Esse é o grande problema. Isso é outra coisa também, assim, a gente acha que vai ter muita coisa horrível aí, mas talvez até coisas horríveis demais e grandes demais e denúncias sérias e tal não vão conseguir ser feitas aí, porque a pessoa vai estar morrendo de medo que seja descoberta, né? E com razão. Da própria empresa que viu ali a empresa sendo falada mal e começa a fazer uma ação de marketing ativa para injetar comentários positivos, tentar injetar comentários positivos e parecer que é boa, tá ligado? Para tentar equilibrar a questão, assim. Então, o porquê que eu nunca mais fiz a planilha? É porque no senso muito direto, de uma forma ética muito direta, é muito difícil levar a sério qualquer coisa que esteja aqui. É muito difícil. Porque simplesmente não dá pra saber a verdade. O que a gente suspeita, né? Na prática vai acabar sendo meio inútil, né? E vai acabar sendo aquela coisa do menino e o lobo, sabe? A gente meio que sabe que a verdade, várias das coisas vão estar ali, mas como não serve pra nada no mundo real e digamos assim, só vai servir pra criar relações e criar esse tipo de aura de desconfiança, muitas pessoas vão só querer desligar e ignorar tudo isso, sabe? Eu acho que isso também é perigoso agir dessa maneira. O que a gente imagina
é que muitas dessas coisas podem ser verdade porque isso são comportamentos normais de empresas, né, de estruturas que têm assimetria de força. Empresas têm assimetria de força. Então, o que eu quero que vocês olhem aqui, né, a gente vai rir, a gente vai falar, a gente vai tratar aqui tudo como se fosse verdade, sei lá, mas eu quero que vocês entendam que isso não significa verdade. E mais ainda, que infelizmente, para nós trabalhadores, pra gente que trabalha trabalha, que precisa de emprego e tal, eu me desconcentro quando eu leio o chat, tá, gente? Mas pra gente que trabalha nos lugares, pra gente que precisa de um emprego, infelizmente isso aqui, na maioria das vezes também, não vai significar que a gente não vai trabalhar nesses lugares, porque no final das contas, emprego tá faltando, a gente quer emprego, sacou? É ponto importantíssimo esse. Então é mais esse adendo que eu queria fazer pra vocês, e que tomem cuidado também. Tomem cuidado. Não se você é um profissional, se você é um trabalhador que precisa do seu trabalho e tal, não se exponha. Tomem muito cuidado quando vocês forem fazer isso. Escreva de um jeito tosco, não coloquem informações que deem para identificar você, não coloque nome de outras pessoas, porque senão o processo vai vir com certeza. Então tomem cuidado também, não se exponham, não coloquem o ganha-pão de vocês em risco por causa disso, porque a chance disso aqui mudar qualquer coisa é mínima, tá? O trabalhador muda as coisas de outra forma, não é assim. Infelizmente, se fosse só fazer planilha que tudo ia mudar, tava bem diferente as coisas ali, né? Mas a gente tem que se organizar, o trabalhador tem que se organizar, tem que trabalhar junto, porque sozinho ele não tem força. Então, como o camarada disse aí, vamos nos organizar. Então, eu acho que é importante. Desculpa aí, pessoal, se vocês esperavam que eu ia, tipo, vamos ler dos relatos, rir lendo esses relatos engraçados. Eu acho que eu não ia conseguir adicionar quase nada, sinceramente, aqui. O Startup da Real fez um vídeo de 2 horas falando isso. Mas eu acho que, assim, a gente fez várias reflexões aqui, tá? Então, assim, eu acho que o trabalho não tem que ser a nossa segunda casa. O trabalho tem que ser só o que te pagam pra fazer. E eras isso. É mais fácil falar do que fazer, porque a gente precisa do emprego. O mercado não tá legal agora pra gente. A gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que cuidar da gente, dos nossos camaradas, a gente tem que ter uma camaradagem com as pessoas que trabalham lá, né? Também. Não quer dizer que a gente tem que passar pano pra abuso, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a gente tem que tentar entender que tá todo mundo nessa situação. E a única coisa que eu vou mostrar da planilha aqui pra vocês é uma pérola. By the way, a planilha tá super lenta. Caralho, não consigo abrir a planilha. O Google não tá tancando, gente. Esse é o poder dos trabalhadores. Eles saíram, bateram ponto, foram pra casa, abrir a planilha e dar DDoS no Google. Não esqueçam de dar like enquanto nós estamos esperando aqui. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva. Quem quiser dar membro por motivo nenhum, porque a gente ainda não tem, só tem um ícone pro membro, vocês podem dar o membro. Não tá abrindo. Gauchei aqui. Só não abriu. Só não abriu, gurizada. Eu ia mostrar uma entrada engraçada, que era o cara dizendo: essa empresa tem uma mentalidade socialista, passe longe. Mas enfim, não consegui abrir a planilha. Boa sorte pro Google, essa pequena startup que está com problemas aí de escalar. Mas como vocês sabem, o brasileiro, quando ele quer uma coisa, ele se junta pra fazer uma tabela falando mal do chefe. A gente tem que bater palma pro profissional brasileiro, que é absurdamente importante isso. Mas então é isso, ó, pessoal. Cuidem de si mesmo, xinguem o chefe, tomem cuidado quando xingarem o chefe, se organizem, tá? Se organizem. Não é o primeiro vídeo que a gente fala isso, mas sigam a dica do camarada Startup da Real, sigam ele nas redes sociais e tal, se organizem. Não sei se vocês lembram, pessoal, mas teve uma época, tem um post legal, a gente até podia trazer um dia pra falar na live, que era o cara dizendo como a Amazon me fez uma cobrança de, sei lá, $30 mil no mês, do AWS. Vocês já leram isso? Que a ideia toda do cara foi que ele fez uma planilha, era alguma coisa tipo fotos de lugares turísticos com umas explicações e tal, e era tipo uma planilha ou um Google Docs. E ele mandou para umas pessoas e tal, postou no Twitter, alguma coisa assim. E daí por algum motivo viralizou, todo mundo começou a acessar essa planilha. E as imagens em alta resolução, elas estavam hospedadas num servidor dele da AWS. E daí, basicamente, de uma hora pra outra, o plano dele, que era, tipo, pagava a banda barato e tal... vai abrir. O plano dele, de uma hora pra outra, que pagava bem pouquinho a banda e tal, sei lá, teve
milhões de acessos de imagens super pesadas. E daí a Amazon só pegou e disse, beleza, tá aqui a tua conta de banda, $30 mil. Foi uma coisa tipo assim. Então, a gente não vai conseguir abrir, pessoal. Eu vou deixar aqui pra gente mais tarde na live voltar, mas era o que tava escrito, era socialismo, essa empresa tem uma mentalidade socialista. Vamos pra próxima, tá?